Harry Maguire. Harry Maguire. Droga, desisto. Não sei falar essa porra. Então eu vou chamar ele pelo nome caso ele fosse brasileiro. Henrique Mangusto. Henrique Mangusto é natural da terra do chá e da realeza mais inútil do mundo. Zagueiro torão de pura classe. Mas que diabo seria um zagueiro torão? Não necessita ser chifrudo, tá? Mas sim um zagueiro alto, forte, gordo, lento, com QI negativo, sendo burro pra cacete, que só sabe dar porrada nos adversários e que é completamente atrapalhado quando tem a posse da bola. Pelo FIFA seu nível é, vai tomar no olho do cu. Isso aqui não é canal Bitfute. Mangusto tem pura classe para mandar 9 em cada 10 torcedores do United para o hospital após uma partida. Os outros 1 não conseguem nem chegar a tempo. Não, isso não é um vídeo do tal bicho lá. Então, sem carreira, a infância de Mangusto é irrelevante e não há nada sobre isso. Mas se sabe que ele começou num time de posto de gasolina, o Shell. Por lá ele ficou até o clube se cansar dele e vender ao clube do Cheetos, o Hull City. Depois o zagueirão rumou ao improvável campeão Leicester, e dá pra dizer que os raposinhas acertaram em cheio em contratar ele após o título. Afinal, se a contratação fosse uma temporada antes, o Leicester que conhecemos não existiria. No Leicester foram 2 anos, ele até foi bem, apenas bem. Inclusive ele até passou a ser convocado para a seleção e ainda foi para a Copa da Rússia. Em 2019, Mangusto quebraria a porra toda. O Manchester United decidiu meter o louco e jogar fora 80 milhões de euros. Na época, 365 milhões de reais. Para contratar o zagueirão. E é aqui que o mundo começou a dar errado. Simplesmente o zagueiro mais caro da história. O negócio foi um baita reforço. Para os rivais, é óbvio. De início ele até foi bem, mas não demorou muito para começar a surpreender negativamente. Para Solskjaer, técnico do United na época, Mangusto era uma espécie de craque raro e titular absoluto. Por isso esse cara não durou muito tempo no cargo. Com Mangusto em campo, o United fica em total desvantagem, afinal o adversário ganha um jogador a mais na partida. Também devido às suas habilidades de nível full táticas, Maguire atua em 2 posições ao mesmo tempo nas partidas. Zagueiro torão e atacante matador. Ele se destaca mais como atacante. Em 2020, em plena pandemia, o zagueirão que já em campo só faz merda teve problemas fora de campo. Simplesmente o cara foi para uma ilha no meio da Grécia e quebrou o pau. Só faltou ele terminar tomando pratada na cabeça. Ele inclusive foi detido após quebrar o pau novamente, só que com os homens. Depois ele ainda foi culpado por 3 crimes, suborno, ser ruim, se bem que já é um crime ele jogar futebol, não é mesmo? Como todo e qualquer jogador de futebol, terminou sendo liberado e voltou a trazer pesadelos para o torcedor do United. Mangusto simplesmente está tentando quebrar o recorde de gols contra. Atualmente ele tem mais gols marcados contra a própria meta do que a meta dos adversários. Fabuloso! Ele sempre tenta mostrar classe e domínio, mas como de costume ele se perde no lance e não faz ideia do que está fazendo. Afinal, um zagueiro torão não tem controle nenhum sobre sua cabeça, como nesse lance por exemplo. Por segundos ele sofre um Alzheimer e esquece que está em uma partida. Maguire é nota 100, de 100 técnica. Seus recuos e passes são belíssimos aos olhos dos rivais. Quando ele não está dando porrada nos adversários, é os próprios companheiros que ele desce no cacete. Afinal, Mangusto consegue ser um amigo e a espécie de um coringa ao mesmo tempo. Quando o assunto é também entregar, ele é especialista. Chega até a dar inveja nos motoboys. Tá aí uma baita profissão para esse peso do zagueiro, caso ele termine desempregado. Se tem uma coisa que o United se acostumou ultimamente foi a ser massacrado. E adivinha, Mangusto sempre marcou presença nessas trágicas derrotas. 6-1 do Tottenham, e ele estava lá marcando gol contra e ajudando o Totão a vencer. 5-0 para o Liverpool, e lá estava ele entregando. 7-0 para o Liverpool mais uma vez, e você já sabe, né? 4-0 do Brighton, era melhor ter ficado apenas assistindo no banco. 3-0 Sevilha, preciso dizer alguma coisa? 6-3 do maior rival, e nessa ele não esteve presente, mas nesse 4-1 ele estava. Atualmente em declínio, Mangusto virou reserva e definitivo esquenta-banco. O torcedor do United agradece. Embora nada mude, afinal o clube é uma desgraça mesmo. Rumores indicam que o Henrique Mangusto acertará com volta redonda na próxima temporada para ser banco de Wellington. Bom, esse vídeo já está longo e a lição que se tira dele é momento motivacional.
Se Mangusto conseguiu virar jogador de futebol, você também consegue, e pode conseguir até superar o próprio Mangusto. Fui! Harry Maguire!